Sabemos que os sacramentos, eles produzem em nós uma mudança. Alguns deles produzem uma mudança ontológica. O que significa uma mudança ontológica? Que palavra difícil é essa, Padre? Uma mudança na nossa essência como pessoas. Quais sacramentos fazem isso conosco? Somente 3. O batismo, a crisma e a ordenação sacerdotal. Ou diaconal, já começa aí. Então, nesses 3 sacramentos, Deus imprime uma graça que muda alguma coisa em nós. Eu sempre faço a comparação que é como se fosse um carimbo de Deus. Quem já foi em fazenda, já viu que para eles marcarem os bois, o que fazem? Vem com ferrão. Hoje em dia tem uma tecnologia, né? Coloca aqui um chip e tal. Antigamente era no ferrão, não sei como é que está se fazendo hoje em dia. E ali se sabe, esse boi é de tal pessoa, tem esta marcação. De maneira semelhante acontece conosco, quando somos batizados. A pergunta é, esta marca, este ferrão, que é colocado no boi, faz com que ele não deixe de ser boi mais? Ele continua sendo boi, não é? Quando coloca o ferrão nele lá, ele tem a marcação, ele se torna agora um elefante? Se torna um tigre? Um jacaré? Ele continua sendo um boi. Nós também somos marcados, nosso batismo, com uma marca que não nos tira a nossa humanidade. Pelo contrário, eleva, dignifica, santifica a nossa natureza humana, elevando a ela numa condição de filiação divina. Nos tornamos filhos de Deus. O mesmo acontece no sacramento da crisma e no sacramento da ordenação. No sacramento do matrimônio não acontece isso. É uma bênção de Deus, uma graça, mas não acontece uma mudança dentro de vocês. Tanto é que se um dos dois morre, ele já pode se casar. O que não acontece com o padre. O padre que deixa o ministério continua sendo padre, mesmo casando, mesmo tendo a dispensa do Papa, do Vaticano, para se casar na igreja, porque acontece nele uma coisa, uma mudança que nada pode tirar. Tanto é que um ex-padre, se tiver numa situação de acidente de vida ou morte, ele pode batizar, ele pode crismar, ele pode casar alguém, assistir o casamento, ele pode dar unção aos enfermos, pode absolver os pecados. Na hora da morte, ele é permitido fazer todas essas coisas. Aonde o padre quer chegar? Essa formação não é sobre catequese de sacramentos que vocês estão careca de saber. É para mostrar para vocês que o ministério que vocês vão receber não é sacramento, mas está inteiramente e intimamente ligado ao sacramento da Eucaristia. Esse ministério extraordinário, como o nome já diz, existe por uma situação pastoral. Com isso, eu não diminuo a ação de vocês, pelo contrário, a igreja reconhece o papel do leigo, reconhece o protagonismo do leigo na igreja e lhe capacita, lhe dá a missão. Imaginem só, isso é um dos aspectos. O ser ministro da Eucaristia não é o fazer as coisas. A gente pensa que é o fazer, mas o ministro da Eucaristia é ser. Vamos chegar lá. O padre distribui a comunhão de maneira ordinária, os ministros de maneira extraordinária. Por quê? Antigamente, antes dessa revolução cultural que nós vivemos, desta revolução modernista que infelizmente penetrou em nossas famílias, a igreja tinha mais padres, muito mais padres, diáconos. Antes da reforma do Concílio Vaticano II, tínhamos os outros ministérios, como por exemplo, os subdiáconos. Tinha um monte de ministérios. Tinha o ministério do exorcista, o ministério do leitor, o ministério do catequista, o ministério do subdiaconato, o diácono. O sacerdote, depois que ordenava, ele não podia atender confissão,
Ele demorava a poder atender confissão, só podia celebrar a Santa Missa e não podia celebrar todo dia, era uma vez na semana, somente no domingo. As coisas mudaram, e dentre essas coisas que mudaram, a igreja hoje permite que os leigos, com o sacerdote, entreguem a Eucaristia, por um motivo prático e pastoral. A Santa Missa em nossa paróquia dura quanto tempo? 1 hora, não é? Mas sem vocês, dependendo da missa, ia ser o dobro do tempo. A comunhão na Santa Missa ocupa mais ou menos uns 20% a 30% do tempo da Santa Missa, é muito tempo. Então foi uma graça de Deus, tendo em vista que nós não temos padres suficientes para esse ministério. Se nós vivêssemos num mundo onde padre se encontrava em cada esquina, com certeza não seria necessário. Mas com isso, a igreja mostrou que o ministério, o serviço que nós temos da igreja pode também nos santificar. Esta é a experiência que cada um daqueles que são ministros fazem diariamente. Que nosso Senhor Jesus nos santifica. Às vezes, quando vamos buscar Jesus para levar para um doente, ou quando vamos servir na missa, de modo inconsciente podemos pensar: eu estou levando Jesus, eu estou levando Jesus para o doente. Mas o certo a se falar o que é? Que Jesus está me levando no doente. Embora materialmente seja você a carregar Jesus, seja você a segurar a teca com a hóstia envolta no corporal, na verdade não é você que está levando, é Jesus que te está levando no doente. Por isso que quando você não leva, você está impedindo que Jesus chegue aos doentes. Por isso tamanha responsabilidade. Quando você falta a sua escala, por falta de organização, por preguiça, ou porque está com vergonha de confessar com o padre, e aí mente para o Antônio dizendo que não vai poder vir, você está deixando as almas que poderiam receber Jesus das suas mãos. Padre, mas se não fosse por mim, receberia para outra pessoa. Com certeza. Mas Ele queria você naquele dia. E eu tenho plena certeza também que na minha vida acontece a mesma coisa. Tudo o que Deus está fazendo através de mim nesta paróquia, Ele poderia fazer muito bem e muito melhor sem mim. Com certeza, não tem nenhuma vaidade com isso. Qualquer bem que eu possa fazer, qualquer graça que eu possa ver alguém recebendo através do meu ministério sacerdotal, eu tenho absoluta certeza que Deus faria muito melhor sem mim, mas Ele está fazendo através de mim. E por isso eu devo me comprometer, não fazer corpo mole, de me entregar todos os dias. Irmãos, o ministério de vocês é muito grande. Não existe na Santa Missa, que é o auge da nossa fé, um momento que estamos mais próximos de Deus, quando estamos na Eucaristia, quando o seguramos em nossas mãos pecadoras, muitas vezes sujas. Irmãos, esta realidade deve penetrar em nossos corações. Vocês pararam para pensar que estará nas suas mãos, em vossas mãos, o que não pôde conter no universo? Vocês já pensaram nisso? O que não pôde caber no universo estará nas mãos de vocês. Esta verdade deveria já ser suficiente para rasgar o nosso coração em louvores, em graças, em bendizer a Deus. Que grandioso o ministério, irmãos. Um Deus tão imenso e tão grande, que cabe na minha mão. Qual é a consequência disso, Angélica? O que isso deve gerar em nós, esta verdade? O que isso muda em nossa vida, Angélica? Muda tudo. Tudo.
O que nós fazemos aqui diante do altar precisa refletir na nossa vida. A nossa vida deve mudar, porque com certeza, e não só por isso, as pessoas vão nos ver como exemplo. As pessoas vão nos observar. As pessoas vão medir as nossas palavras, vão ver os nossos comentários, vão ver as roupas que estamos usando. As pessoas vão nos observar, e elas precisam observar, porque, irmãos, se não for através de nós, como as almas vão conhecer a Deus? Olha para a caminhada de vocês, se não foi através de alguém que você conheceu a Deus. Olha para a tua história, se não foi através de uma pessoa, ou de pessoas, ou de um grupo, que você se descobriu como filho amado de Deus, e se encontrou com nosso Senhor. Queridos irmãos, isso deve acender em nós um alerta, uma vigilância, que não deve deixar a gente neurótico também. Isso é importante dizer. Conheci uma vez no fim do mundo aí um ministro que ficava tremendo na hora da comunhão, e às vezes nem queria servir, porque eu não sou digno, padre, eu não sou digno, é muito grande. Às vezes ficava muito tenso, ficava com a cara tensa assim, concentrado. Não é para ser assim também. A reverência, o tremor deve ser o nosso coração, do medo de cometer um só pecado que ofenda o coração de Deus. Isso deve fazer nosso coração tremer. Um só pecado que pode tirar o espaço de Deus dentro de nós e substituir o lugar de Deus dentro de nós. Isso deve ter medo em nós. A santidade também dos santos nos inspiram. Eu ainda não descobri o nome da santa. Eu citei ela na missa na Santo Antônio, que morreu depois da comunhão. Uma criança. O Orlando deve saber quem é. Você sabe a história, Orlando, daquela santa que morreu depois de comungar? Qual que é o nome? Imelda. Já é santa? Ela morreu depois de comungar Jesus. Amava tanto Jesus, que não queria ficar um segundo depois sem Ele. E Deus deu essa graça. Ela recebeu Jesus e partiu para a eternidade. Que temor, que amor devemos ter para a Eucaristia, e como sofre o coração de Deus quando Ele é tratado com tanto desprezo. Vou ler para vocês agora uma passagem de Isaías 64. Isaías 64 é uma profecia que mostra a situação de Jerusalém após o exílio da Babilônia. A situação daquele povo depois de ver o templo ter sido invadido pelo império, de ter sido profanado. Olha só o que é dito sobre o templo. Se rasgasseis os céus, se descesseis para fazer desabar diante de vós as montanhas, como o fogo faz fundir a terra, a cera, como a chama faz evaporar a água, assim faríeis conhecer a vossos adversários quem sois, e as nações tremeriam diante de vós. Nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu outro Deus salvar assim aqueles que contam com Ele. Todos nós nos tornamos como homens impuros, nossas boas ações são como roupa manchada, como folhas todos nós murchamos, levados por nossos pecados como folhas pelo vento. Não há ninguém para invocar vosso nome, para recuperar-se e a vós se afeiçoar, porque nos escondeis a vossa face e nos deixais ir os nossos pecados. E no entanto, Senhor, vós sois nosso Pai, nós somos a argila da qual sois o oleiro.
Todos nós fomos modelados por vossas mãos. Ó Senhor, não vos irriteis excessivamente, não guardeis a lembrança da culpa indefinidamente. Olhai, pois somos vosso povo. Apesar disso, vossas cidades santas tornaram-se um deserto. Sião tornou-se um ermo, Jerusalém uma solidão. Nosso santo e glorioso templo, onde nossos antepassados celebravam vossos louvores, tornou-se presa das chamas. Tudo o que tínhamos de precioso foi saqueado. A esse espetáculo, Senhor, poderias ficar insensível, guardar silêncio e humilhar-nos mais ainda? Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que este texto nos diz, irmãos? Nos mostra a desolação do templo de Jerusalém quando foi invadido. Que cena é essa? Para nos entendermos e nos situarmos, imagine num belo dia você acordar, passar em frente à paróquia Imaculado Coração de Maria e está tão parada a igreja que começar a nascer capim dentro dela, tem boi pastando, tudo destruído, as imagens do santo destruídas, a cruz no chão. Imagina, só de pensar não dá uma dor no coração? Imagina você rodar o Brasil inteiro e não achar uma igreja para rezar, um lugar para adorar o Senhor. Nossa, que vazio. Pois então, irmãos, era exatamente assim que o povo judeu sentia, porque foi destruído tudo o que para eles era o mais sagrado. E Deus permitiu isso por causa da devassidão dos pecados, como consequência do abandono. Deus permitiu que o templo ficasse vazio, porque antes no coração daquele povo já se tinha se esvaziado também o sentido do sagrado. E para nós, ministros da Eucaristia, o que acontece quando nós abandonamos Deus? Nossa alma fica vazia. Por isso é inadmissível um ministro que não reza. E a palavra que o Senhor me dava, enquanto eu estava aqui adorando o Senhor, pegando a Bíblia, era essa: muitos aqui morrem de sede do lado da fonte. Esta foi a palavra que Deus me deu antes de começar essa palestra, essa pregação. Muitos aqui morrem de sede do lado da fonte. Quem será? Quem se identifica com isso? Cada um de nós. Cada um de nós morre de sede do lado da fonte, quando temos Jesus na Eucaristia e o trocamos, quando deixamos para depois a nossa oração, quando deixamos para depois a nossa oração mental, quando preferimos as pessoas, preferimos outros compromissos do que estar com Jesus. Hoje de manhã, quando acordei, eu sabia que meu celular estaria cheio de mensagem, cheio, lotado, porque teve o SEG no final de semana. Então eu não consegui pegar no celular nem sábado nem domingo. E ontem, como era folga, eu queria respirar um pouco. Então seriam 3 dias de mensagens. Eu pensei assim: se eu acordar e pegar meu celular, eu não vou rezar hoje. O que eu fiz? Deixei meu celular desligado no meu quarto, peguei o café, fui para a imagem de Nossa Senhora, que tem lá na casa paroquial, coloquei o fone de ouvido, coloquei uma música de ambiente, sentei, coloquei a mão no terço e comecei a rezar. A vontade era de pegar o celular, ver a mensagem. Tinha acabado de saber que a sogra do Newton tinha falecido. Pensei, nossa, tem que responder mensagem, eu tenho que ligar para a Luciene, eu tenho que dar uma mensagem de conforto, tenho que fazer aquilo, tenho que pagar o Murilo, o engenheiro, tenho que pagar não sei o que, tenho que pagar essa conta, tenho que fazer o Pix para o Fábio, que fez errado um Pix para a igreja, eu tenho que devolver para ele. Foi vindo as preocupações. Falei, não, meu momento agora é com Deus.
Esqueci tudo. E fiz as orações que eu tinha que fazer naquele momento. Conversei com Deus, conversei com Nossa Senhora, entreguei a paróquia, entreguei a vida de vocês, entreguei tudo. Perfeito, acabou, comi uma coisa rapidinho ali, e aí começou os trabalhos. Fui sentar no computador e fiquei até 1h da tarde, respondendo mensagens, ligando, resolvendo problema. Mas nada disso teria dado certo, se eu não tivesse começado. Porque a tentação, nossa, e a gente pensa, não, isso é prioridade. Mas espera aí, eu estou diante de Jesus. E existe na face da terra algum compromisso mais importante do que com o Rei do Universo? Existe? Vamos supor que o presidente dos Estados Unidos, ou alguém que você considera importante, né? Porque nem todas as pessoas consideram o Trump importante, mas no cenário global, né? Ele é o cara mais importante, ele tem um poder com um botão de destruir o mundo, né? Jogar uma bomba atômica. A pessoa mais importante do mundo em termos de poder, né? Imagina se ele ligasse para você direto da Casa Branca. Pensa. Quem não sabe, a Casa Branca é onde mora o presidente dos Estados Unidos em Washington DC. Então beleza, direto, tá lá, Trump, ligação do Trump para você. Aí você está fazendo alguma coisa, deixa para depois, mais tarde eu retorno. Vocês iam fazer isso? Claro que não, porque naquele momento aquela pessoa se tornou a prioridade. Você vai desfazer, desmarcar tudo, absolutamente tudo que você tinha para fazer, porque eu preciso atender a chamada do presidente Trump. Porque que diachos o presidente quer falar comigo, mero mortal? Aonde descobriu Nerópolis no mapa do mundo? Tanta coisa para ele fazer, tantos negócios importantes para o presidente Trump fazer, resolver a guerra na Síria, guerra comercial com a China, as fronteiras com o México, a situação dos imigrantes que estão entrando lá, a crise humanitária, tanta coisa para resolver. Não, vou ligar para o Padre Bruno, que eu preciso falar com ele. Vou ligar para o Douglas, tem que falar uma coisa pessoalmente com o Douglas. Vou ligar para a Raíssa, para a Rávila, para o Nilton, para a Karine. Percebem que nós seríamos capazes de deixar tudo? Mas espera aí, tem alguém aqui do meu lado e na frente de vocês que é infinitamente maior, mais poderoso, mais santo do que o presidente dos Estados Unidos. Mas o que fazemos muitas vezes? Deixamos ele de lado, porque tem outras coisas mais importantes a serem feitas e serem resolvidas. E aí nos percebemos como o que eu disse no começo, nos percebemos morrendo de sede do lado da fonte. Está aqui, irmãos, a alma de todo apostolado. O que faz uma coisa dar certo ou não? A nossa união com Jesus na Eucaristia, e que eu peço de todo o coração. E esse é o desejo da igreja, porque a Eucaristia é o centro. Tudo na igreja começa com a Eucaristia e termina. O momento mais importante na vida de uma criança depois de batizada é o dia da primeira comunhão. E no dia da nossa morte, a igreja nos recomenda o viático, a presença de Jesus na Eucaristia. Jesus está presente em todas as etapas da nossa vida. Todos os momentos mais importantes, está lá Jesus na Eucaristia. Por isso, de todo o coração, vocês que vão se tornar ministros amanhã, coloquem Ele como prioridade. Não tenham medo de desfazer o que precisa ser desfeito, para que Ele ocupe o primeiro lugar. E tudo aquilo que eu falo para vocês serve para o padre também, sabia? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu, e eu estou escutando tudo que eu estou falando agora.
E está sendo tudo gravado. O lugar de vocês, irmãos, antes de estar com um jalequinho bonitinho, com um sapato social que comprou novinho, lá em Goiânia, antes de usar a roupa novinha que está lá pronta no cabide já, cheirando, já passou um perfuminho já, antes de Deus te ver com um jalequinho branquinho, Ele precisa ver você diante dele ajoelhado. Antes de Deus querer você para servi-lo, antes de querer ver você, Deus ver você distribuindo comunhão ou levando para os doentes, Ele quer você perto dele. Certa vez, quando eu cheguei aqui na paróquia, uma mulher veio me procurar, toda empolgada, e ela veio mostrando as credenciais para mim assim, ó: padre, na minha cidade eu era isso, na minha cidade eu era catequista, eu fazia isso, aquilo. E ela com toda a pompa assim, veio toda maquiada, veio toda cheirosa, com roupa elegante, estava indo para uma festa. Ela queria que eu contratasse ela nesse dia assim, para poder ser alguma coisa na igreja. E aí ela foi falando, pá, e a dicção boa. Eu vi que ela se comunicava bem, era uma pessoa formada, o esposo dela era fazendeiro, tinha dinheiro, se tivesse aqui na igreja ia ajudar muito nós. E ela foi falando, eu só olhando, ela mostrando as credenciais. Aí no final de tudo ela disse, padre, eu queria ver com o senhor porque eu ainda não me casei. Caramba. Aí eu disse assim para ela, irmã, antes de Jesus querer o seu trabalho, Ele quer você. Deus nos quer perto dele, e não quer o seu serviço, criatura. O que Ele fez com os discípulos por 3 anos, antes deles começarem a anunciar o Evangelho? Me fala. O que os discípulos ficaram fazendo por 3 anos do lado de Jesus? Perto dele, vendo Ele fazer tudo. Só depois de 3 anos, eles tiveram a coragem, ainda assim não tiveram, porque depois que Jesus morreu, ressuscitou, eles ficaram lá presos no cenáculo, porque não tinha coragem, porque eles estavam morrendo de medo de anunciar o nome de Jesus, serem crucificados como o mestre deles foram. Jesus quer você perto dele. É por isso que Ele te chamou para ser ministro, através do Padre que te chamou. Ele quer você. Amém?